Bom, aqui nessa aula gratuita eu vou te entregar um material fundo de funil que com certeza vale muito mais do que alguns cursos e mentorias que você comprou por aí e não gerou resultado. Então aqui eu vou te entregar um material focado em escala de negócio digital. Então se você trabalha com mentoria, infoproduto ou você presta serviço no digital, se você tem algum tipo de SaaS, enfim. Se você tem um negócio digital, essa aula aqui vai te ajudar. Eu vou te trazer aqui os principais princípios que a gente usou aqui para escalar o nosso negócio a múltiplos 6 dígitos mês e de diversos mentorados nossos também. Então aqui, eu trouxe aqui algumas pessoas que a gente ajudou nos últimos 3, 4 meses a escalar aos múltiplos 6 dígitos. Tem pessoas aqui que a gente tirou do zero para mais de 50, 100k mês, em menos de 30 dias. Tem pessoas que a gente tirou aqui de 10, 20, 30 mil de faturamento para um faturamento de 400 mil em questão de 2 meses ali, investindo bem pouco em tráfego. Então, basicamente, nessa aula eu vou te entregar os princípios da escala, para você conseguir escalar o seu negócio. Se você já está fazendo 10, 20, quer escalar para 100, 200k mês, eu vou deixar aqui os princípios para você entender os principais pontos que você deve olhar para conseguir alcançar esse nível de resultado e até para você também que está começando do zero aí e quer fazer 50, 100 mil mês com mentoria. Então aqui, primeiro ponto é o quê? É você entender como que funciona o jogo. Eu quero que você tenha uma visão clara de como que funciona o jogo para você não ficar perdido para lá e para cá toda vez que você vê um expert falando alguma coisa. Então, quais são as 3 modalidades que a gente tem no mercado hoje? E sempre você vai ver algum expert ou algum player falando disso aqui. Perpétuo, lançamento ou high ticket com time comercial. As 3 estratégias funcionam e funcionam muito bem. Isso aqui é o quê? São ações de venda. É isso que eu quero que você entenda. Então, muitas vezes a pessoa está ali, vai começar do zero, ou às vezes ela já está até fazendo 10, 20, 30 mil, e ela fica perdida. Cara, o que é melhor? Eu trabalhar com um time comercial, eu ter um perpétuo rodando ali todos os dias, eu ter fazer lançamento, picos de venda, o que é melhor para mim? Primeiro ponto, eu quero que você entenda que essas 3 ações de venda, elas funcionam e funcionam muito bem. Mas você precisa entender o seu momento. O que vai fazer mais sentido para você no momento que você está agora. Então, uma coisa que eu quero que você observe, se você nunca observou, você vai observar agora daqui para frente. Sempre que você vê algum expert, algum player falando de uma dessas 3 ações de venda, geralmente o cara vai falar assim, copie e coloque a minha estratégia que vai dar muito bom e essa daqui não funciona. Então, geralmente, o cara que ele vende mentoria, ele sempre vai falar que o perpétuo e o lançamento não funcionam. O cara que vende perpétuo, geralmente, ele vai falar que a mentoria e o lançamento não funcionam. Cara, põe uma coisa na sua cabeça. Toda estratégia funciona e funciona muito bem. Só que você precisa dominar os princípios. Só que aqui eu já te trago um ponto sem sombra de dúvidas. É muito importante você ter um perpétuo rodando ali todos os dias para te trazer previsibilidade, para te trazer audiência qualificada para a sua oferta principal, que no caso é a mentoria. E é importante também você ter ali, fazer lançamentos ao longo do ano para você ter picos de venda para fomentar ali os funis para a oferta principal também. Só que você não vai chegar a implementar essas 3 estratégias de uma vez. Se você está começando ou se você está fazendo ali 10, 20, 30 mil e quer escalar para 100, 200k, o melhor caminho é você ter o perpétuo rodando também já logo de início, um front-endzinho, um produto mais de entrada, para fazer atração de audiência qualificada, ou seja, muitas pessoas te conhecendo em um curto espaço de tempo, só que o foco principal é o quê? É na mentoria. Ela não necessariamente precisa ser uma mentoria high ticket, mas o que é importante? Você ter um produto de pelo menos 2 a 3 mil, 4 mil, porque é aí que está o ouro de verdade, o lucro de verdade. Então o lançamento, o perpétuo, que no caso é um front-endzinho, um produto mais de entrada, eles têm que servir como um atalho para uma ascensão para a sua oferta principal de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, enfim. Porque é aí que está o ouro de verdade, é aí que está o lucro. Então aqui o foco é o quê? É você entender as 3 modalidades do mercado, perpétuo, lançamento e mentoria. As 3 funcionam e funcionam muito bem, só que você precisa entender o seu momento e o que vai fazer mais sentido para você, de acordo com o seu tempo de mercado, o seu posicionamento, a estrutura que você tem, o investimento que você está disposto a fazer agora. E para qualquer um dessas 3 modalidades aqui, a gente precisa o quê? Dominar os princípios. E quais são esses princípios que a gente usa aqui hoje para escalar o nosso negócio e para escalar qualquer tipo de nicho hoje dentro do digital? Primeiro ponto é o quê? É você, como expert, aprender a pensar de uma forma estratégica. Por quê? Porque tem muita gente que está sempre em busca de um copia e cola, de um Ctrl+C, Ctrl+V. A pessoa está sempre em busca de uma formulazinha mágica. Só que para você escalar de fato para múltiplos 5, múltiplos 6 dígitos, cara, não existe um checklist, um hackerzinho, uma fórmula mágica. Isso pode até funcionar no começo para você sair do zero, mas de fato não é o que vai fazer você construir um negócio sólido, lucrativo a longo prazo. Então por que é importante você pensar de uma forma estratégica e entender como funciona o jogo?
Porque vai ter muita coisa específica do seu nicho, do seu cliente ideal, da sua promessa, da sua persona que eu não sei. Mas você precisa saber. Quando você entende o jogo, você consegue pensar, raciocinar, tomar decisão dentro do seu negócio e se transformar em um profissional cada vez melhor. Por quê? Porque vai ter dia que você vai acordar, a sua página vai estar convertendo, o seu funil vai estar performando, mas vai acontecer alguma coisa que isso vai parar de funcionar. Por quê, Bruno? Cara, não sei, mas é normal. Talvez por timer de mercado, talvez por concorrência, sei lá, talvez o sol acordou mais quente, a lua acordou diferente. Alguma coisa vai acontecer e vai parar de performar. Isso é normal de mercado. Então eu quero que você esteja preparado para isso. Então é importante você saber pensar de uma forma estratégica para você não se perder quando a sua estratégia parar de performar e também você não depender de uma única estratégia. Então o primeiro ponto é você, como expert, aprender a entender como que funciona o jogo. Quais são os princípios para você, de fato, ter sucesso no digital? Segundo princípio é o quê? Velocidade na execução. Então, no mercado digital, geralmente, a galera demora demais para fazer as coisas. A pessoa fica pensando demais. Ah, vou me posicionar como expert, vou lançar um produto, vou lançar um perpétuo. Às vezes o cara fica ali, tipo, 2 meses, 3 meses para fazer uma página de venda, para ir lá fazer 2, 3 criativos. Às vezes o cara vai lá, gasta R$1.000, R$2.000. Às vezes a ideia dele é tão bosta, ele lança um negócio e o treino não dá certo. Olha que desastre. Então aqui no mercado digital a velocidade ela é muito importante. O jogo aqui importa velocidade. Só que velocidade sem direção ela é burrice. Então o primeiro ponto aqui eu quero que você tenha velocidade na execução. Testa rápido e testa barato. A maior habilidade que você pode desenvolver dentro do mercado digital hoje é o quê? É você diminuir o tempo entre a ideia e a ação. Ou seja, a execução. Velocidade e execução. Porque muitas vezes o que está performando muito bom para mim não vai performar para você. Às vezes um funil, uma estratégia que vai performar muito bom para você, não vai ter performado para mim. Então você precisa ter esse princípio de testa rápido e testa barato, velocidade de execução. Ter volumes de teste dentro do seu negócio para entender, cara, o que vai fazer sentido para mim no momento que eu estou agora. Então quando você tem uma velocidade de execução, quando você tem esse princípio de testar rápido e testar barato, isso vai te poupar muito tempo, vai te poupar de perder tempo, vai te poupar de perder dinheiro, talvez vai poupar você de gastar tempo, energia e esforço numa ideia ruim. Então você tem que testar rápido, com 200, 300 reais, com 2, 3 dias, você testa uma estratégia, você testa uma ideia e você já compra dados o suficiente para saber se essa ideia vai dar bom ou não. Terceiro princípio é o quê? Otimização constante. Ou seja, o que é otimização constante, Bruno? Cortar o que tá dando errado e escalar o que tá dando certo. Então, primeiro ponto, cara, se você dominar esses 3 princípios aqui, você vai ter sucesso em qualquer uma dessas modalidades, que seja perpétuo, lançamento ou mentoria. Pensar de uma forma estratégica, você entender como que funciona o jogo. Segundo, velocidade na execução, você testar rápido, testar barato, cortar o que tá dando errado e escalar o que tá dando certo. Se você fizer isso aqui na direção certa, do caminho certo, cara, com uma boa oferta, com uma boa promessa, um bom posicionamento, uma boa persona ali, um bom cliente ideal definido, se você minimamente souber fazer call de venda, souber montar um time, você não tem como dar errado no digital. Ponto. E aqui quais são os 3 níveis de sofisticação do mercado que a gente tem hoje? Quando a gente fala de posicionamento dentro do digital, por vou ser expert, vou ser mentor, vou trabalhar com lançamento, vou trabalhar com perpétuo, existem 3 níveis de sofisticação, que é o quê? Oferta, promessa e big idea. Então aqui a gente tem uma oferta, geralmente a galera fala, cara, você precisa ter uma ótima oferta, uma oferta muito irrecusável para você conseguir escalar. Isso não deixa de ser uma verdade, você precisa ter uma oferta literalmente muito irrecusável, uma oferta escalável, uma oferta perpétua, que você possa vender todos os dias, sem perder a qualidade do produto e sem você ter que se matar de trabalhar para poder entregar. Então, quando a gente fala de oferta, é muito importante você ter uma escada de valor, você ter um ecossistema de oferta, com produto front-end mais de entrada, produto back-end, produto high-end e produto ultra-high. Mas uma coisa é fato, você precisa escolher o seu carro-chefe. E o seu carro-chefe tem que ser escalável e perpétuo. Só que dificilmente você vai conseguir escalar só com uma boa oferta. Por quê? Porque só se você escolher um nicho que só tem você, que não tem outras pessoas, porque sempre vai ter alguém entregando mais do que você por um preço mais acessível. Então, dificilmente você vai conseguir escalar só com uma boa oferta. Então, esse é o primeiro nível de sofisticação do mercado. É o quê? Oferta. Qual que é o segundo nível de sofisticação do mercado? Promessa. Ou seja, aqui é onde a galera grita mais alto. Eu consigo a XYZ. Eu consigo te ajudar em tanto tempo. Eu te escalo a 500, 1 milhão em tanto tempo. Então, na promessa, dificilmente você vai conseguir escalar também. Por quê? Porque qualquer promessa que você lançar no mercado hoje, ou ela já está sendo usada, ou alguém vai te copiar. Então, se você lançar uma boa promessa e, cara, 1 mês, 2 meses, ela começou a vender muito, alguém vai te copiar. Então, dificilmente você vai conseguir escalar só com uma boa promessa.
Não é esse o jogo que a gente quer jogar, da promessa. A gente quer jogar o jogo do quê? Da big idea, ou seja, uma grande ideia. O que é isso, Bruno? Esse aqui é o terceiro nível de sofisticação do mercado, que é o jogo que a gente quer jogar. Que é o quê? É o seu mecanismo único, é a forma que você se diferencia no mercado. Então, às vezes, está todo mundo falando de uma estratégia XYZ, mas existe uma forma que só você entrega. Um exemplo de Big Idea, que no caso é a minha, escala descomplicada. Então, tá todo mundo falando de perpétuo, lançamento ou mentoria high ticket, mas eu não. Eu sou escala descomplicada. Então, eu ajudo você a escalar os múltiplos 5 e múltiplos 6 dígitos através da escala descomplicada. Então, daqui a 2, 3 anos, quando eu falar escala descomplicada no mercado, todo mundo vai lembrar de mim. Quer ver um exemplo de Big Idea que, se eu falar, com certeza você vai saber quem que é, de quem que se trata? Se eu falar, por exemplo, aqui, 6 em 7. Quem que te lembra? Na hora vai vir o Érico Rocha na sua cabeça. Por quê? Porque esse é o espaço que ele já ocupou na sua cabeça com esse termo. Então tá todo mundo falando de lançamento, mas o Érico Rocha fala do 6 em 7. Então aqui é importante você definir uma Big Idea. Se você está começando, ainda mais se você está começando, se você não é um grande expert, você precisa de uma Big Idea. Por quê? Porque se você está começando e você não tem um mecanismo único, você é apenas mais um no mercado. Você vai estar batendo de frente com os maiores do mercado e você se torna apenas mais um. Então não confunda, porque você vai ver alguns grandes experts que não têm uma Big Idea. Por exemplo, o Pablo Marçal não tem uma. Só que, cara, porra, você não é o Pablo Marçal, você não é o Endo Carvalho, você não é o Paulo Vieira. Então, tipo assim, esses caras, eles estão no jogo, qualquer coisa que eles falar se torna verdade. Mas eu e você, que somos mais meros mortais no mercado, a gente precisa se destacar por um mecanismo único. Então, a nossa oferta, a nossa promessa, o nosso negócio tem que ter um mecanismo único ali. Então, aqui, cara, é impossível destravar as suas vendas ou escalar para 100k de faturamento sem dominar os princípios. Então, existem os princípios imutáveis e dentro desses princípios existem outros princípios complementares. E quais são eles? Primeiro princípio dentro dos princípios é o quê? Você precisa saber gerar lista de novas pessoas e vender para elas. E aqui é onde boa parte do mercado se ferra, trava, não consegue fazer atração de novas pessoas qualificadas chegando, não consegue aumentar a sua base. Se você não consegue atrair as pessoas, chamar a atenção de novas pessoas para dentro do seu negócio, fazer uma atração de audiência qualificada, de leads qualificados, você não consegue escalar. Então aqui hoje a gente tem um fluxo de geração de demanda infinita, geração de demanda qualificada, e a gente usa um passo a passo muito simples para poder fazer essa atração de pessoas, de audiência qualificada. Então geralmente, cara, você sempre vai ver a galera no digital com problema disso aqui, ó. 99% do mercado tá travado nisso aqui. Problema de call qualificada, problema de lead qualificado, a galera não sabe fazer isso. Qual que é o passo a passo que a gente usa nisso aqui? A gente chama a atenção das pessoas com uma dor ou um desejo muito forte. A gente chama a atenção dessas pessoas para quê? Para elas nos dar atenção. Toda vez que a pessoa ela vê um anúncio seu, ela vê você na internet, ela abre uma janela de engajamento com você, que é um curto espaço de tempo, que é o tempo que a pessoa está prestando atenção em você. E a gente não sabe se essa janela dura um dia, uma semana, mas uma coisa é fato, essa pessoa ela vai esfriar. Então qual que é o princípio aqui? É você levar essa pessoa para o próximo passo o mais rápido possível. A pessoa, você conseguiu chamar a atenção dela com uma dor ou um desejo muito forte, um tema específico, ela parou para te ouvir, você precisa saber levar essa pessoa para o próximo passo. Então, basicamente, como que funciona aqui para a gente conseguir fazer uma geração de audiência qualificada infinita? A gente trabalha conteúdos e iscas com um tema, com uma dor ou um desejo muito forte, algo específico que causa impacto no meu lead, que chama a atenção dele. Quando ele para me ouvir, ele fala, putz, isso aqui fez sentido, quero saber mais sobre isso. A gente entrega algo muito bom, de graça, que gere o desejo e a necessidade do próximo passo. Então aqui, por exemplo, essa aula é uma aula que se você está aqui, com certeza eu chamei a sua atenção com uma dor ou um desejo, alguma coisa que você veio buscar aqui. E aqui eu vou te entregar um conteúdo muito foda, fundo de funil, que eu vou gerar valor para você, vou te mostrar que eu sou bom e eu vou gerar o desejo e a necessidade de você querer saber mais sobre isso. Você falar, pô, cara, fez sentido, realmente o que o Bruno falou que fez sentido. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um contexto para chamar você depois para um próximo passo, para entender um pouquinho como que eu posso te ajudar, entender o seu momento, entender um pouco mais a fundo do seu negócio. E aí, se fizer sentido a gente avançar, talvez uma possível venda aqui, cara, vai ser uma consequência disso. Então, eu não preciso ficar convencendo você que você tem que escalar seu negócio, porque isso vai mudar a sua vida. Então, primeiro ponto, saber gerar desejo e necessidade nas pessoas. Você precisa dominar esses princípios. A sua comunicação, o seu posicionamento, as conversas que você tem no direct com o seu lead, cara, tudo que você faz tem que ter esse princípio de gerar o desejo e a necessidade do
próximo passo. Então um ponto muito importante que eu quero que você entenda aqui. A pessoa, ela não acorda querendo ir para uma call com você, ela não acorda querendo comprar uma mentoria, ela acorda com uma dor ou um desejo, ela acorda querendo resolver algo. A sua call de venda, a sua mentoria, ela é uma ferramenta que ajuda a pessoa a chegar no objetivo, ou seja, o seu produto é um meio que leva a pessoa para um final. Então você precisa aprender a gerar desejo e necessidade nas pessoas da sua ferramenta. Então, tipo assim, a pessoa ela não acorda querendo comprar uma furadeira, por exemplo. Ela acorda querendo colocar o quadro na parede, mas ela tem que ter o desejo e a necessidade de comprar a furadeira. Da mesma forma, é a sua mentoria, é o seu infoproduto, é o seu curso, é o seu serviço. E esse princípio do próximo passo, ele é muito importante, tanto nas suas ofertas, quanto na sua produção de conteúdo. Então a pessoa assistiu um conteúdo seu, ela assistiu um vídeo seu, ela te deu atenção, esse vídeo, esse conteúdo tem que gerar o desejo e a necessidade dessa pessoa querer um próximo passo. Falar, putz, cara, fez sentido, quero saber mais sobre isso aqui. A pessoa comprou uma oferta sua, que seja uma oferta front-end de R$ 47,00, R$ 97,00, ou uma oferta back-end ali de R$ 1.000 ou R$ 2.000, ou uma oferta high-end de R$ 4.000 para frente, ou talvez uma oferta ultra-high de 30, 40 mil, cara, essas ofertas, todas elas precisam gerar o desejo e a necessidade do próximo passo o mais rápido possível. Então, tipo assim, a pessoa comprou um produto seu, que seja um curso, esse curso tem que gerar o desejo e necessidade da oferta principal, da sua oferta mais cara, onde você tem que ter a sua escada de valor para essa pessoa ela sempre continuar avançando com você em outros níveis. Então, o primeiro ponto é você saber gerar lista de pessoas qualificadas, saber chamar a atenção dessas pessoas, saber entregar algo muito bom de graça para elas que gere esse desejo e necessidade para essas pessoas querem um próximo passo com você. Aqui é onde a gente usa hoje o funil iscador, o funil do Aimado, que é basicamente a isca mais atraente do oceano, que dentro da nossa metodologia a gente entrega também. E o segundo ponto, o segundo princípio dos princípios é o quê? É você saber vender mais vezes para as mesmas pessoas. E aqui é onde boa parte do mercado se ferra, trava. 99% do mercado digital hoje, se parar de vender hoje, a pessoa quebra. Então eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você pare e pense aí. Se eu parar de vender hoje, por quanto tempo o meu negócio se sustenta? Pensa aí e me responde isso. Cara, 99% do mercado está faturando, está fazendo dinheiro, mas de fato não está construindo um negócio lucrativo, um negócio que ele é longo prazo, que ele é previsível. Então assim, ó, não importa o quanto a sua oferta esteja vendendo, você está vendendo múltiplos 5, múltiplos 6 dígitos, se ela não tem recorrência, não tem renovação ou não tem ascensão para ofertas mais caras, a sua oferta é uma bosta. Então qual que é o lance? É você ter uma escada de produto, um ecossistema de ofertas na onde a pessoa ela vai continuar comprando de você durante meses, meses e anos e anos. Então aqui é um ponto muito importante. Você saber vender mais vezes para as mesmas pessoas. É um ponto que a gente entrega hoje dentro da nossa metodologia também, que basicamente é a construção do ecossistema de oferta. Então aqui, quais são os pilares da nossa metodologia, o que a gente faz aqui hoje no nosso ecossistema? A gente trabalha toda a parte de posicionamento, ecossistema de ofertas, aquisição de cliente e processo de vendas. Dentro do seu perfil, dentro do Instagram, o que é importante você entender? Se você não domina os princípios desses 4 pilares, você não consegue de fato escalar para múltiplos 6 dígitos mês. Então, parte de posicionamento é muito importante, é extremamente importante você ter um posicionamento claro e específico para quem quer e o resultado que gera. Por quê, Bruno? Porque as pessoas elas não compram os melhores produtos, elas compram os produtos mais fáceis de serem entendidos. Então, se o seu posicionamento está ruim, se a sua comunicação está abrangente, se não está claro, se não está específico, o seu cliente ideal ele vai olhar, mas não vai entender que é para ele. E ele não vai comprar. Isso explica por que tem muita gente boa que não consegue vender e por que tem muita gente ruim que vende. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. Se você não está conseguindo atrair audiência qualificada, não está conseguindo trazer pessoas qualificadas, é porque você não é qualificado. Ponto. Simples assim. Ou seja, o seu posicionamento tá uma bosta. O tráfego pago, o funil, cara, não vai fazer milagre dentro do seu negócio. A galera fica muito presa em funil, em tráfego, não sei o que, é isso que tá faltando para mim. Cara, a base para você atrair pessoas qualificadas é um bom posicionamento, é uma boa comunicação, são bons conteúdos, comunicar bons cases dentro do seu perfil. Porque quando você tem isso, você vai conseguir gerar relacionamento com as pessoas, você vai começar a gerar oportunidade de venda, conversas no 1 a 1 de uma forma muito mais leve. Então, por exemplo, no nosso perfil hoje, a gente consegue gerar conexão muito fácil com as pessoas. Por quê? Porque a gente tem bons conteúdos, bons cases, a gente tem boas CTAs, só que no começo não era assim, no começo foi mais difícil. Então aqui, basicamente, por que eu falei que se você não está atraindo pessoas qualificadas, você não é uma pessoa qualificada? Porque a gente atrai pessoas semelhantes a gente atrai pessoas que querem chegar na onde a gente chegou, que querem o resultado que a gente tem.
Então, se o seu posicionamento não tá bom, se você não está comunicando de fato o que você faz, o que você entrega, a vida que essas pessoas querem ter, você vai atrair pessoas desqualificadas. Então, primeiro ponto, você precisa dominar os princípios do posicionamento. Por isso que eu falei que você tem que aprender a pensar de uma forma estratégica. Cara, como que eu construo um posicionamento forte, um posicionamento claro, específico, um posicionamento que gere desejo e necessidade das pessoas quererem falar comigo? Como que o meu perfil ele se torna um perfil interessante? Então esses são os princípios que você precisa dominar aqui nesse ponto. Oferta, cara, as suas ofertas tem que ter uma escada de produto, não dá para apostar as suas fichas em um único produto, em uma única oferta. Tem que ter uma escada de produto, tem que ter esteira de produto e tem que ter a T de produto também, que entra toda a parte de precificação, quantidade de encontro, níveis de acesso com você. Você tem que ter linhas de negociação em cima das suas ofertas mais caras para você conseguir escalar suas ofertas mais caras de front também. As ofertas elas precisam ser perpétuas, escaláveis e literalmente irrecusáveis. É a famosa oferta OI que a gente fala, oferta irresistível. Você vai ter a sua escada de produto, a sua esteira de produto e a sua T de produto, mas uma coisa é fato. A sua oferta principal, o seu carro-chefe, precisa ser escalável, precisa ser perpétuo e precisa ser irrecusável. A sua oferta ela tem que passar o sentimento de irrecusável para o seu cliente ideal. Então aqui quando a gente fala de oferta, é muito importante, isso aqui é um dos pontos mais importantes para você conseguir escalar também. Tem gente que tem oferta hoje que se de tudo der certo ainda deu errado ainda. Por quê? Porque a oferta da pessoa não é escalável. Talvez é muito individual, é muito personalizada. Então, tipo, se o seu negócio ele não tem uma oferta escalável, ele vai bater no teto, não importa o quão bom você seja. Então aqui o primeiro ponto da oferta, cara, ter uma oferta irrecusável, ter uma oferta escalável, uma oferta perpétua que permite você, quanto mais dinheiro ganhar, mais tempo de sobrar também, que você não se torne um escravo do seu negócio, digamos assim. Aquisição de cliente, aqui é onde boa parte da galera trava também, não sabe fazer aquisição, não sabe fazer tração. Então aqui hoje a gente trabalha com múltiplos funis de venda, a gente tem múltiplos funis implementados, tanto orgânico quanto pago. A gente tem mentorado aqui hoje fazendo mais de 400k com funil pago e a gente tem mentorado também fazendo mais de 200k com funil orgânico sem tráfego pago. Então o funil, ele vai fazer o quê? Ele vai atrair as pessoas para o seu negócio, só que se a sua base está ruim, se os cara, não importa o quanto você coloca de tráfego, se você tem, sei lá, o Pedro Sobral como seu gestor de tráfego para fazer aquisição. Se a sua base é ruim, você não vai escalar. Então não pode ter ponta solta dentro do seu negócio. Precisa estar tudo rodando de uma forma alinhada, simultânea. E processo de venda entra toda a parte comercial em si. Todo o processo de venda, toda a parte operacional interna, os princípios do comercial, digamos assim. Então aqui é muito importante você saber fazer call de venda, saber quebrar e contornar a objeção, saber todos os fluxos de mensagem interno, como funciona, porque existe a parte de marketing que a gente atrai as pessoas, o cara chegou, beleza. Agora tem a parte de mapeamento para identificar onde esse cara está, onde ele quer chegar, qual é a meta dele, qual é o desafio, qual é a dor, para saber qual fluxo eu vou mandar esse cara. Se eu vou mandar ele para um produto mais high-end, se eu vou mandar ele para um produto mais front-end, ou se eu vou mandar esse cara para um fluxo de nutrição, onde eu vou elevar ainda mais o nível de confiança e consciência dele. Então aqui na parte de comercial, entra muito também de você saber montar um bom time, para você escalar de verdade para múltiplos 6 dígitos mês, para 7, 8 dígitos ano. É importante você saber montar um time comercial, treinar pessoas boas, colocar pessoas boas junto com você, que é onde boa parte do mercado trava também, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui 3 pontos muito importantes que você precisa olhar quando tudo isso está montado, quando essa estrutura está pronta, é o quê? 3 coisas que você tem que se atentar. Interesse, qualificação e volume / fluxo. Ou seja, cara, tem que olhar para o fluxo, é importante olhar para o volume, as pessoas que estão chegando, e dessas pessoas que estão chegando, o que é importante? Qualificação dessas pessoas, níveis de qualificação, a gente trabalha 4 níveis de qualificação aqui hoje de cliente ideal, que é o quê? Desqualificado, com potencial, qualificado e super qualificado. Então é importante você ter uma clareza de quantos por cento mais ou menos de cada um precisa chegar dentro do seu funil para você saber se você está no caminho certo ou não. E também interesse. Qual que é o interesse dessas pessoas? Ah, tô rodando uma isca, Bruno. Tô rodando um aimado, tô rodando um front-end. Beleza. Qual que é o interesse dessas pessoas de ir para o próximo passo? Qual que é o interesse e a qualificação dessas pessoas? Querer a sua oferta principal? Porque aqui hoje, basicamente, quando a gente roda um aimado pago ali, ou um front-end ali, alguma coisa bem de entrada, o nosso foco com esses produtos de entrada não é gerar caixa, é gerar audiência qualificada para a nossa oferta principal. Então, por exemplo, eu prefiro acertar um front-end de R$97, que eu vou pagar, tipo, 90 no CAC dele, por exemplo, vou sair, tipo, no 0 a 0 ou levemente no prejuízo, mas que ele acenda muitas pessoas para a minha oferta principal, eu prefiro isso
do que acertar um front-end ali de 97 que eu vou pagar R$10 no CAC, R$10 por venda, mas que eu não vou acender quase ninguém para minha oferta principal. Então o front-end, o produto de entrada nosso, o foco é gerar o desejo e a necessidade do cara querer a nossa oferta principal, do cara querer entrar para a mentoria. Então na prática, um front-end, um produto de entrada nosso, e o cara tá pagando para ir para uma call com o nosso time comercial para poder ascender para nossa oferta principal. Então aqui basicamente, o que você precisa entender e ter clareza? Cara, funis internos e funis externos. Funis externos você atrai as pessoas, você aumenta a sua base. Funil interno você trabalha essa base que você tem. Então basicamente, para você que quer fazer múltiplos 5 dígitos, 6 dígitos mês, você não precisa de muita coisa, de uma puta estrutura. Às vezes na sua cabeça eu sei que é muito distante, às vezes você olha e fala, cara, é muito distante eu fazer 100 mil, mas eu deixei aqui um planozinho de métrica muito básico que, cara, não é difícil. Se você tiver uma boa oferta, tiver uma boa promessa, definir com extrema clareza os pilares da sua metodologia, se você minimamente souber fazer call de venda, quebrar a objeção, tiver 1 ou 2 pessoas ali no pré-venda te ajudando, se você conseguir produzir bons conteúdos, ter um posicionamento minimamente bom, se você conseguir fazer boas CTAs, conseguir mostrar algumas provas ali, cara, você consegue fazer isso de uma forma muito simples, muito fácil. Por mais ruim que você seja, você consegue fazer. Então, às vezes, na sua cabeça é muito distante, mas vai por mim, é mais simples do que você imagina. Quando eu comecei, eu tinha 150 seguidores no meu Instagram, eu não tinha nada de posicionamento, nada de método, literalmente nada, mas eu consegui fazer em questão de 1 ano e meio ali, eu comecei a gerar resultado porque eu não tinha ninguém me ajudando. Hoje eu olho pra trás e eu falo, cara, era muito mais simples do que eu imaginava. É porque a gente cria muita coisa na nossa cabeça e às vezes se vê muito longe do resultado e a gente acaba procrastinando o nosso sucesso. Mas vai por mim, se você minimamente executar o que eu te passar aqui, o que eu tô te mostrando aqui, você vai gerar resultado. Então, para você que quer fazer aí 100, 100 e poucos mil por mês, 200k mês, cara, qual que é o foco seu? É focar no número simples, é focar na base, digamos assim. Então aqui, o que você precisa para conseguir fazer 100, 100 e poucos mil por mês? 90 calls qualificadas por mês, ou seja, 3 calls por dia. Então às vezes você olha para os 100 mil, olha para os múltiplos 6 dígitos mês, é muita coisa, é muito distante, mas você precisa o quê? Fatiar essa meta, você precisa dividir ela. Então, pô, cara, um produto aí de 2, 3, 4 mil, quantas vendas eu preciso fazer por mês? Beleza, precisa fazer X vendas por mês? Quantas vendas que dá por dia? Beleza, para fazer X vendas por dia, quantas reuniões eu preciso fazer? Ah, é X reuniões? Perfeito. Então, quanto que eu tenho que pôr de tráfego? Ou quantas prospecções ativas eu preciso fazer para isso? Quantos agendamentos eu preciso gerar para conseguir fazer essas X calls e fazer essas X vendas? Então, aqui, um cenário que eu quero te trazer aqui de 100 a 120 mil por mês é o quê? 90 calls qualificadas por mês, que daria em torno de 3 calls comparecidas ali por dia. Se você faz 3 calls por dia, se comparece 3 pessoas, você teria uma venda aí a cada 3 calls. Essa aqui é uma métrica boa para você conseguir fazer esse nível de faturamento aí, esse nível de resultado. Em um ticket de 3 mil, olhando para essas métricas aqui, um ticket de 3 mil, 30 vezes 3 mil, você teria 90k no final do mês. E um ticket aí de 4 mil, uma venda por dia, você teria aí 120 mil por mês. Um produto de R$1.000, por exemplo, se você consegue fazer uma venda por dia, é 30 mil no final do mês no seu bolso. Um produto de 2 mil, se você consegue fazer uma venda por dia, é 60 mil no final do mês no seu bolso. Então, cara, não é difícil, não é complicado, a parada é simples. Você só precisa dominar os princípios e executar. Quais princípios? Velocidade de execução, otimização constante, sabe pensar de uma forma estratégica, entender como funciona o jogo, ter um bom posicionamento, ter uma boa oferta, uma boa promessa, os pilares do seu método definidos com extrema clareza, saber vender, saber gerar desejo e necessidade nas pessoas. Então, para você que está começando, cara, não foca em fazer 50, 100 mil. O foco é fazer 1 ou 2 reuniões por dia. O foco é fazer 3 reuniões qualificadas por dia. E aí você precisa agora entender como funciona para você conseguir gerar esse fluxo de reunião qualificada. Então, Bruno, como que eu posso ter essa conversão de uma call fechada a cada 3? Aqui a gente tem uma estrutura para isso, a gente tem um script para isso, com todas as quebras de objeções, com o passo a passo de como que você vai começar uma call, como que funciona o início, meio e fim dessa call, como que você faz para conseguir levar o lead de uma forma estratégica para um fechamento, para você conseguir vender ali a sua oferta. Então até aqui, se você ficou até aqui, você já vai ganhar agora um presente, você não precisa comprar nada, eu já vou te dar aqui o nosso curso gratuito, que vai ajudar você a fechar uma venda a cada 3 calls, com todos os nossos mapas de objeções, de quebra de todas as objeções, com toda a nossa estrutura na call de venda. Você só precisa fazer 2 coisas, você vai seguir o meu perfil e vai mandar a palavra call de venda lá no meu direct, que o meu time vai mandar o nosso curso gratuito para você
para você conseguir gerar esse nível de resultado aqui de uma venda a cada 3 call. Então aqui, basicamente, você já está ganhando um presente aqui por merecimento de você estar aqui até agora me ouvindo. É por acessar essa metodologia nossa de call de venda ali, fundo de funil, que tem certeza que você vai gerar resultado. E quando você gerar resultado, quero que você mande um testemunho para nós lá também, lá no nosso direct lá, fechou? Então aqui, qual que é o foco dentro do seu negócio digital? Cara, lucro e crescimento. Foca nisso, lucro e crescimento. Por que lucro e crescimento, Bruno? Porque você não tem como crescer sem lucro. Então é um ponto que eu vejo muita gente errando no mercado também. Talvez você possa ser essa pessoa hoje. Eu vejo muita gente focando assim, o meu posicionamento é high ticket, o meu produto é 5, 10, 15, 20 mil. Foda-se. Se você não vende, você vai ficar travado com uma oferta cara que não vende. Você precisa entender o seu momento, entender o seu posicionamento, para você escolher o jogo que você consiga jogar. Então no digital você precisa escolher entre 2 jogos. Ou você vai jogar o jogo da quantidade ou o jogo da qualidade. Jogo da quantidade, você coloca muitas pessoas para dentro por um valor mais acessível. Jogo da qualidade, você coloca poucas pessoas com um valor mais alto. Hoje eu jogo os 2 jogos. Eu tenho o produto front-end, eu tenho o produto back-end e eu tenho uma oferta de 40 mil. Mas eu não finco a bandeira para falar, putz, eu só vendo mentoria high ticket. Por quê? Porque eu entendi que dá para jogar os 2 jogos. Então aqui é sem métrica de ego, sem métrica de vaidade. Tem gente que tem produto de 5, 10 mil na esteira, mas não vende. E aqui eu quero deixar uma pergunta de implicação para você. O que você prefere? Você prefere ter um produto de 10, 15, 20 mil que não vende ou ter uma oferta de 1.000, 2.000 que vende todos os dias? Para aí, pensa e me responde. Então o foco é o quê? Gerar lucro, gerar caixa para você crescer. Cresceu, cara, aí você abre a boca do funil, aí você faz o que você quiser dentro do seu negócio. Mas você precisa ter humildade para você destravar e conseguir vender. Então o 80-20 de qualquer negócio no digital, no começo, é o quê? É performance, é venda, é gerar caixa. É você ter minimamente um bom posicionamento, uma boa oferta, uma boa promessa, os pilares do método e minimamente saber vender, ponto. E você vai focar em gerar caixa, gerar venda. Gerou venda, gerou caixa, daí pra frente o 80-20 é o quê? É alcançar boas pessoas para trabalhar com você, é montar time, é estruturação de time, pessoas boas junto com você, é boas estratégias de marketing para fazer atração, bons conteúdos, boas CTAs, comunicar bons cases. O 80-20 do processo de escala, depois que você passa da fase de sobrevivência, digamos assim, de performance, é estratégia, é estratégico, é operacional interno, é detalhes. A escala, ela mora nos detalhes. Então tem muita gente que fica assim, eu quero escalar, eu quero escalar, eu quero escalar, Bruno. Mas às vezes a pessoa não fez o que não é escalável ainda. Às vezes você não tem uma boa base, então você não vai escalar nunca. Você precisa fazer o que não é escalável, construir a sua base, para depois você falar, putz, agora eu vou escalar, agora faz sentido eu escalar. Então às vezes também a galera fica muito presa em tráfego, eu tenho que investir em tráfego para poder conseguir escalar. E muitas vezes não é. Muitas vezes o que te falta é boas pessoas junto com você, time. Por quê? Porque às vezes o cara está investindo em 5 mil em tráfego, ele está fazendo 100k, 70k, e ele acha que para ele escalar para 200 ele tem que investir 10, 15, 20 mil de tráfego, e às vezes não é. Às vezes ele já tem uma boa audiência, às vezes ele já tem uma boa demanda, mas ele não tem pessoas, não tem time para ajudar ele a dar conta desse fluxo. Então muitas vezes o tráfego não é o ponto principal para você conseguir escalar. Às vezes é pessoas, é detalhes, é estratégia, é questões operacionais internos. Então aqui, um conselho que eu dou para você que está começando ou até para você que já está no game. Cara, você precisa gerar caixa de se calçar de 3 a 6 meses. Como assim, Bruno? Você precisa ter um caixa guardado para sua empresa ela se manter de pé durante 3 ou 6 meses, tudo dando errado. Você podendo testar muitas coisas de 3 a 6 meses ali. Tem gente que se a pessoa parar de vender hoje, ela quebra. Por quê? Porque ela todo dinheiro que entra, ela gasta, ela faz um monte de coisa e não guarda a base dela. Então, cara, você precisa ter um caixa guardado de 3 a 6 meses, que se de tudo der errado, você consegue se manter. Para você que está começando ou para você que já está escalando. Se você não faz isso ainda, faça isso no seu negócio. É uma forma de você se prevenir no longo prazo para você não quebrar. Segundo ponto, depois disso, o 80-20 é pessoas, é estratégico e muitas vezes não é colocar mais tráfego, eu acabei de falar agora. Então, a galera fica muito travada e, cara, tráfego. Mas para você escalar de verdade, você precisa dominar os princípios. Então talvez você, até o cara que você parar para pensar, você já está investindo em tráfego, você já tem pessoas no seu time, você já tem promessa, já tem oferta, já tem os pilares do método, já faz conteúdo, mas mesmo assim você não consegue escalar. Por quê? Porque você não tem os detalhes alinhados, você não tem os princípios alinhados. Às vezes são as pequenas coisas que impedem você de escalar de verdade. Ninguém tropeça em pedra grande, as pessoas tropeçam em pedras pequenas. Então, tenha essa clareza dentro do seu negócio, desses pilares aqui, de todos esses princípios aqui, para você conseguir escalar o seu negócio.
Então, se você chegou até aqui, eu vou te fazer um convite agora. Se você sente a necessidade de escalar o seu negócio, se o que eu te falei aqui fez sentido, se tudo que eu te mostrei aqui fez sentido e você realmente acredita no que eu mostrei aqui, que realmente isso aqui consegue ajudar essa metodologia, que essa metodologia consegue escalar você para múltiplos 5, múltiplos 6 dígitos, eu vou te deixar aqui um convite. Esse convite não é para uma venda, esse convite é para a gente te ajudar a entender o seu momento. Eu vou deixar aqui um convite para você ir para um bate-papo ou comigo ou com o meu time, para a gente entender a sua estrutura, entender o seu momento, te trazer alguns possíveis conselhos, alguns possíveis insights, analisar a sua estrutura, o que você está fazendo hoje, identificar os gargalos do seu negócio. Não necessariamente você precisa ir para uma call para comprar da gente, você pode ir para essa call para poder conhecer a metodologia, para entender o que a gente faz, entender como que a gente pode te ajudar. Se tudo que a gente te mostrar no bate-papo, depois da gente entender o seu momento, fizer sentido, aí sim a gente vai para o próximo passo juntos, onde a gente tem a certeza que a gente consegue te ajudar. Então não fica tipo assim, eu não vou pra call porque eu vou ter que comprar alguma coisa. Cara, pra gente aqui hoje isso não é uma realidade. Então se você quiser ir pra call com a gente, para conhecer a nossa metodologia, conhecer os pilares mais a fundo, pra gente te dar alguns conselhos no momento que você tá agora, para ver se realmente faz sentido a gente te ofertar algo, aí você vai para essa call que a gente consegue te ajudar, fechou?